Queridos irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, Apocalipse, capítulo de número 11, para nós fazermos leitura e exposição do texto. Quero agradecer a recepção, a alegria com que os irmãos me receberam. Louvar a Deus pela vida do nosso presidente, pastor Silmar Melquides Miguel, sua esposa, irmã Maria Inês, que me abençoam e me permitem cooperar e servir ao rebanho. A minha palavra de gratidão ao pastor Valmir, toda a sua casa. Nós deveríamos estar aqui na terça-feira para celebrarmos com o homem de Deus mais um ano de vida, mas a pedido do meu pastor Sérgio Melchior, eu fui escalado para ensinar ali no templo sede e não pude estar na terça. Então, meu propósito foi estar aqui hoje apenas para cultuar a Deus com os irmãos, mas me facultado essa honra de poder falar de Jesus, e eu amo falar do meu Senhor. Quero parabenizar o pastor Valmir pelo seu aniversário. Eu trouxe um pedido de oração da minha família para o senhor depois orar na sua casa e se alegrar com esse pedido de oração, tá bom? É simples, mas é do teu servo. Deixa eu dar um abraço. O senhor é um amigo. Glória a Deus. Obrigado. Eu conheço o senhor desde a tua chegada aqui, viu? Quando o senhor chegou para trabalhar de segurança, sem saber que Deus te honraria e faria do senhor um espelho. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Adriano, cumprimentando o pastor Adriano Uber. Eu cumprimento todos os obreiros. Não vou citar o nome de todos por causa do horário. Eu quero que apenas os irmãos recebam saudações do meu presidente, pastor Sérgio Melchior, sua esposa, irmã Helena, e de todos os irmãos que servem a Deus ali em Joinville. Os irmãos recebem, irmãos? Amém. Graças a Deus. Queridos, as duas últimas vezes que eu estive aqui, o pastor Zilmar puxou minha orelha. Ele disse: pastor Rasso, eu preciso falar dos seus livros. E eu disse: pastor, eu tenho vergonha. Ele disse: quando você voltar, fale. Queridos, no final do culto, eu tenho livros, tenho o livro da minha esposa, Rebeca e as suas virtudes. Eu não vou anunciar, pastor, eu tenho muita vergonha, tá bom? No final eles procuram, eu explico lá atrás, tá bom? Eu tenho muita vergonha. Falar perto aqui do pastor Lucia, eu vou ficar com vergonha, tá bom? Vamos ler Apocalipse, capítulo 11. Quantos estão com o coração aberto para ouvir Deus falar? Quem gostaria de sair melhor do que chegou aqui nesta noite? O Samuca, por favor, me ajude, Samuca. O senhor tem esses dedos ungidos, é para usar, né? Esse homem de Deus, bonito. Aleluia. Apocalipse, capítulo 11, versículo de número 7. Quem encontrou, diga glória a Deus. E quando acabaram o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. Diga comigo: uma besta vai subir do abismo, para que outras duas bestas se manifestem no cenário global. Vai em Apocalipse capítulo 13, por favor. Vamos ler mais 2 versículos e vamos meditar alguns minutinhos na palavra do Senhor. Capítulo 13, versículo 1 está escrito assim: E pus-me sob a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sob os chifres 10 diademas, e sob as cabeças um nome de blasfêmia. Diga comigo: a segunda besta sobe do mar. Diga: ela vem com o apoio das nações. Vá lá no versículo 11 agora, por favor, do mesmo capítulo 13. Está escrito assim: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Apenas diga: a terceira besta sobe com o apoio da religião. Pronto, pode tomar teu assento. E me dê pelo menos 5 minutos da sua atenção para nós entendermos tudo o que está acontecendo aqui. Queridos,
7.000 anos, olhe para mim, 7.000 anos é o tempo que Deus determinou para a humanidade da terra. Com 7.000 anos, Deus fará novos céus e uma nova terra. Mas dentro desses 7.000 anos, Deus dividiu a humanidade em dispensações. Nós sabemos que o Senhor, pelo seu grande poder, estabeleceu 7 dispensações para toda a humanidade da terra. Segundo Gênesis, capítulo 5, versículo 1, 2 e 3, nós temos a primeira dispensação da humanidade chamada de inocência. É o período em que o casal está dentro do jardim do Éden e eles são visitados todos os dias pela glória de Deus. Nós sabemos que essa, apesar da doutrina da lacuna, em que os teólogos afirmam um período pré-adâmico, Gênesis capítulo 5, no versículo 3, afirma que a menor dispensação é a da inocência, com aproximadamente 130 anos. A segunda dispensação da humanidade, irmãos, vai durar cerca de 1656 anos. Ela será chamada de dispensação da consciência. É quando o casal sai do jardim para o mundo e eles tomam consciência do bem e do mal, dos seus direitos e dos seus deveres. Para mim, na minha humilde opinião, foi a pior dispensação de todas da humanidade da terra, porque a segunda dispensação, ela iniciou-se em um culto, observando um irmão matando o próprio irmão na hora do culto, porque a sua oferta a Deus era mais generosa do que a dele. E nós vemos Deus terminando essa dispensação se arrependendo. Gênesis, capítulo de número 6, o Senhor disse: o Senhor, eu me arrependi de criar o homem sobre a face da terra, porque por causa do homem o pecado se multiplica sobre a face da terra. Até quando eu, o Senhor, contenderei com o homem? Retirarei do meio deles o meu espírito, e nunca mais tornarei a dar o meu espírito, porquanto eu, o Senhor, me arrependi de criar o homem sobre a face da terra. E Deus, Ele cumpriu a promessa, retirou o seu espírito e destruiu o planeta com um dilúvio. E, por cerca de 2.300 anos, a humanidade andou sem a presença de Deus. Mas, na plenitude dos tempos, manifestou-se o Filho de Deus aqui na terra. E Jesus gostou tanto de andar conosco, irmãos, que quando ele estava indo para o Pai, ele disse: eu estou indo, mas eu nunca mais vos deixarei órfãos. Eu vou rogar ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador, e Ele estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu acho que vale o primeiro glória a Deus pela presença do Espírito Santo em nosso meio. A terceira dispensação, ela é chamada de governo humano, e ela tem 427 anos de existência. A quarta dispensação, ela é chamada de patriarcal, ou dispensação da promessa, e ela inicia-se com uma visão que Deus dá a um jovem chamado Abrão, aos 25 anos de idade. Essa, a quarta dispensação da humanidade, foi a dispensação que Deus escolheu para revelar e manifestar a sua glória no planeta Terra. Pastor Valmir, houve tanto poder de Deus aqui na quarta dispensação, que o planeta Terra balançou diante da glória de Deus. Só para os irmãos terem uma ideia, é na quarta dispensação que iniciam-se as primeiras teofanias no mundo. Pastor André, eu sou novo convertido, eu não sei o que é uma teofania. O senhor poderia explicar de maneira prática? É claro, irmãos, teofania foi o próprio Deus andando entre os homens da terra. E Deus, Ele gostou tanto de se revelar aos homens com o seu poder,
que na quinta dispensação e nessa sexta que nós estamos vivendo atualmente, Deus agora aparece aos homens, se glorificando e se chamando pela quarta dispensação, porque a partir de então Deus aparece dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Eu sou o Deus que falei com o avô, ouviu a minha voz e me obedeceu, chamei ao seu filho. Ouviu a minha voz e me obedeceu, chamei ao seu neto. Ouviu a minha voz e me obedeceu, continuei chamando toda a sua casa para andar na minha presença. Porque quando alguém ouve a voz de Deus e a obedece, a mão de Deus começa a chamar toda a sua casa para andar na sua presença. Parece um culto normal de ceia do Senhor, mas só o fato de você vir honrar esta palavra, uma mão poderosa, ela já está sobre a sua casa, sobre a sua família, e já está trabalhando pela nossa casa. Porém, a quinta dispensação da humanidade é chamada de lei. É o período em que os hebreus são retirados da terra do Egito e são conduzidos à colonização da terra da promessa. A quinta dispensação, irmãos, foi a promessa de Deus para o mundo, porque Deus estabeleceu uma nação para que ela fosse farol e luz para nações que estavam em trevas. Deus queria que o planeta conhecesse a Deus através da nação de Israel. Só que essa dispensação, que dura 1500 anos, fracassou, porque aqueles que deveriam ser luz foram trevas, porque amaram mais as coisas desse mundo do que a glória do seu Criador. E a nação que deveria ser voz profética para o mundo, terminou em silêncio, 400 anos sem ouvir a voz de Deus, foram rejeitados pelo Senhor. Eu vou parar aqui, irmãos, para me lamentar, chorar e glorificar, porque Jesus disse assim: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam, mas todos quantos me receberam, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Quantos filhos temos aqui nesta noite? Porém, a sexta dispensação, irmãos, ela é chamada de graça, dom, presente de Deus. E para os escatólogos aqui não me pegarem depois do culto, dispensação dos últimos dias. E é a dispensação que nós estamos vivendo neste momento. E essa dispensação, que já chegou aos 2000 anos de idade, está em contagem regressiva, senhores. Mas essa dispensação, ela foi inaugurada com o cumprimento da maior profecia do Velho Testamento, e por coincidência, ela também se encerra a qualquer momento com o cumprimento da maior profecia que a igreja já ouviu pelo Espírito de Deus, porque a dispensação da graça, ela foi iniciada 2000 anos atrás, no cumprimento da profecia de Joel 2:28, que diz que há de ser que nos últimos dias o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Nossos filhos e nossas filhas profetizarão, os nossos jovens terão sonhos e os nossos velhos terão visões. Mas olhe para mim, nós fomos a geração, irmãos, que Deus apontou o seu coração para nós, e mesmo sendo maus, olha o que Jesus nos disse. Ele disse: qual dos senhores que o seu filho lhe pedindo carne lhe dará uma pedra? Ou qual dos senhores que a sua filha lhe pedindo pão lhe dará uma serpente? Ora, se vocês, sendo maus, vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o seu Espírito Santo a todos
todos quantos pedirem. Quantos querem a presença do Espírito Santo? Na nossa dispensação não há limites para a glória de Deus. Qual é o tamanho da unção para a minha vida? É o tamanho do teu desejo. Se você desejar coisas dos céus nesta noite, os céus já estão abertos para manifestar a sua glória aqui nesta noite. Mas essa dispensação, senhores, está em contagem regressiva, e ela vai encerrar-se a qualquer momento, com o cumprimento da maior profecia que a igreja já ouviu pelo Espírito de Deus, que diz que ao soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós os justos, juntamente com eles, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, e iremos ao encontro do Senhor nos ares. Quantos esperam a vinda de Cristo aqui? Levante a mão. E quando nós se encontrarmos com o Senhor nos ares, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, seremos conduzidos ao tribunal de Cristo. Digam bem alto: tribunal de Cristo, para sermos julgados pelas obras no corpo. Digam comigo: obras no corpo. No tribunal, ninguém será julgado por dons do Espírito Santo. O dom não é meu e o dom não é teu. Não há galardão para aquilo que está emprestado, é ferramenta emprestada. Mas Paulo explicou que todos nós seremos julgados pelas obras no corpo, porque isso que está acontecendo aqui, irmãos, não é culto. É só no Brasil que nós chamamos de culto. Nos outros países e na Bíblia, isso aqui é chamado de reunião, Assembleia dos Santos. Culto para Deus começa da porta para fora, com o que você faz em testemunho com o seu corpo diante da sociedade, mostrando o que Cristo é na sua vida. E Paulo, escrevendo aos Romanos, explicou nos mínimos detalhes, fez igual o Chapolin, irmãos, para ninguém errar o que é culto. Ele disse: eu rogo-vos, por compaixão de Cristo, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o teu culto racional. Culto começa da porta para fora, com o testemunho que você dá no corpo para as pessoas que estão lá fora. E tem uns cultos feios por aí, irmãos, porque tem gente que vê bola de fogo e vê anjo na igreja, mas na casa bate na esposa e fala palavrão. É uns cultos feios. Tem culto feio na igreja, porque tem gente que revela CPF e macumba, mas lá fora compra e não paga. É uns culto feio. Tem culto feio de pessoas que pegam atestado falso para ficar 5 dias na casa para assistir Netflix, série do Lúcifer. É uns culto feio. Tem uns culto feio por aí, irmãos, porque tem ovelha com 2 guarda-roupa. Aqui dentro tem um tipo de roupa, lá fora tem umas roupas horrorosas que blasfemam o nome do Senhor. Mas também tem culto bonito para Deus, viu? Porque tem gente que não vê anjo e não vê bola de fogo, mas trata bem a esposa, ora na casa, é cheio do Espírito Santo. Tem culto bonito para Deus, porque tem gente que não revela CPF, mas compra, paga certinho, o nome do Senhor é glorificado. Tem culto bom, irmãos, porque tem crente que ele é o primeiro a chegar na empresa e o último a sair, e o patrão ainda está falando assim: ó, eu posso mandar todo mundo embora, mas o crente fica, porque ele é a luz de Deus aqui no meio da empresa. Tem culto bom para Deus, irmãos, porque tem irmã que se veste bem aqui, se veste bem lá fora também, e a sociedade está olhando e está dizendo: se um dia eu mudar de igreja, eu vou para a igreja dela, porque ela morreu para o mundo, nasceu para Cristo, é uma nova criatura. Quantos tem um culto bonito para Deus aqui nesta noite? Pastor André, o senhor veio pregar os de costume nascer. Não, vim pregar vergonha mesmo, irmão. Vim pregar vergonha mesmo.
Porém, quando nós sairmos do tribunal de Cristo, nós seremos conduzidos e preparados para ir às bodas. Apocalipse capítulo 19. Quando sairmos do tribunal, seremos vestidos, repita bem alto comigo, se você tiver coragem, diga: seremos vestidos de vestes brancas. Diga: é linho fino. Diga: é pura. Faz assim com a mão: é vestes compridas. Dá um toquezinho no irmão do lado e diga: para os céus é vestes longas. Dá um toquezinho, por favor. Deixa que eu garanto a mensagem aqui. Deixa que eu garanto a mensagem aqui. Deixa comigo, irmãos, que eu vou garantir a mensagem aqui nesta noite. E quando nós formos vestidos de vestes brancas, nós seremos conduzidos às bodas do Cordeiro. Eu não sei se para você é muito pouco, para mim é muito, porque eu sei da onde Cristo me tirou, eu sei da oportunidade que Ele está me dando. Mas quando nós entrarmos nas bodas, irmãos, vestidos de branco, escute por favor, a igreja vai cantar um novo cântico. Samuca, ninguém tocou aqui na terra esse cântico, nenhum compositor escreveu. Zacarias revelou e disse: é um novo cântico dado pelo Espírito, é o cântico da salvação eterna. Nós vamos entrar cantando nas bodas. Olha aqui para mim, irmãos, quando nós entrarmos nas bodas, pastor Valmir, e nós sentarmos em torno da mesa, eu não sei se é pouco para alguém, para mim é muito. Mas quando nós sentarmos, o filho vai se levantar para servir o pão e o vinho. E quando ele colocar o pãozinho na sua mão, abra a mão para receber o pãozinho. Quando o pãozinho chegar na tua mão, vai cumprir uma promessa na tua vida. Pastor André, vai ter promessa nas bodas? Sim. Nunca mais vai haver lágrimas em teus olhos. A alegria agora eterna diante de Jesus Cristo. Quem vai comer esse pão nas bodas, diga glória ao nome do Senhor. Porém, irmãos, quando a igreja se sentar e estiver se alegrando, cantando um novo cântico, aqui embaixo inicia-se o período tribulacional, que vai ser dividido em duas fases de 3 anos e meio. Escute por favor o que acontece. 10 nações se levantarão e assinarão um acordo de paz nas fronteiras de Israel. Desculpe os pregadores, cada vez que explode uma bomba, eles fazem vídeo no Instagram. Olha, o arrebatamento está chegando aí, o anticristo está vindo. Irmãos, deixa eu só falar uma coisa aqui, irmãos. Ele não bota o nariz para fora enquanto a igreja estiver aqui, irmãos. A autoridade está com a igreja. Quando os 10 países assinarem a aliança de paz e haver paz nas fronteiras de Israel, um entre os 10 fará guerra com 3, vencerá e ocupará o seu lugar. Este é o 7º chifre, irmãos, que será chamado de o homem do pecado. João, ele teve uma visão no capítulo 6. Quando se abriu um selo, uma voz disse: João, venha e vê. E João olhou, e eis que vinha nos céus um cavalo branco. O que está sentado sobre ele tem um arco. Fala do alcance do seu domínio e do seu governo. E recebe uma coroa. Ele recebe uma coroa por um período de tempo. Depois ele vê um segundo cavalo vindo nos céus, é vermelho. O que está sentado sobre ele tem uma espada, e é-lhe dado poder para que se tire a paz da terra, e haja guerra entre nações contra nações e reinos contra reinos. Depois ele vê o terceiro cavalo vindo, e é preto. O que está sentado sobre ele vem gritando nos céus e dizendo: é uma medida de dinheiro por uma medida de cevada, é uma medida de dinheiro por 3 medidas de trigo. Não danifique o azeite nem, porque ainda não é chegado o tempo. Depois ele vê o 4º cavalo vindo nos céus, e amarelo. O que está sentado sobre ele se chama Morte, e o inferno segue-o por onde quer que ele vá. A mesma visão foi dada a Daniel no capítulo 9, e ele disse: ele vem na asa singular das abominações. É um ser em 4 fases. Esse homem, ele aparece no cenário global prometendo paz às nações. Porém,
manifesta-se a segunda fase, a paz é tirado da terra e começa guerras de reinos contra reinos, nações contra nações. Olhe para mim, é nesse período dos 3 anos e meio, é que a fome vai varrer a face da terra, vai haver uma fome global, porque nesse período, levanta-se 2 testemunhas, Apocalipse capítulo 11, versículo 4, elas pregarão o evangelho do reino em testemunha a todas as nações, e elas têm poder da parte de Deus de fechar os céus por 3 anos e meio, para que não haja chuva, e todas as águas potáveis do mundo sejam contaminadas. Irmãos, não haverá chuva no planeta, a fome vai ser global e vai ser extrema. As nações vão se humilhar diante do governo e vão dizer: socorre-nos, porque estamos morrendo de fome. Neste momento o homem do pecado se levanta com arrogância, dizendo: agora eu vou mostrar quem é que manda nesse planeta, todos estão na palma da minha mão. Só que quando ele for arrogante, as 2 testemunhas começam a pregar o evangelho do reino, Zacarias capítulo 14, versículo 9, e elas aparecem dizendo: o verdadeiro rei está chegando, e ele vem para reinar sobre a face da terra, e o seu reino não terá fim, não será abalado, porque ele é verdadeiramente o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Escute, por favor, as nações vão se dividir. Metade das nações crerão na mensagem das 2 testemunhas, mas metade não crerão e passarão a perseguir os que creem. Pessoas serão mortas, senhores, muitas pessoas serão mortas. Faço uma pergunta para os senhores: vale a pena fazer missões em todas as dispensações da terra? Vale a pena Deus levantar missionários em todas as dispensações dos homens? Vale a pena Deus levantar 2 testemunhas no período tribulacional? A resposta, Apocalipse capítulo 7, João tem uma visão e ele vê milhares dos milhões que estão chegando de vestes brancas. João está estarrecido, dizendo: que multidão é essa que sobe da terra? O ancião pergunta: quem são esses, João? De onde estão vindo? Ele diz: eu não sei, meu Senhor. E o ancião de dia se levanta: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e receberam o testemunho da sua palavra. Eu vou parar aqui para você dar um glória a Deus, porque o meu Deus salva em todo o tempo, o meu Deus opera em todo o tempo. Quem pode glorificar o Deus que salva? Tenho 3 minutos para terminar a mensagem. Deixa eu falar algo aqui e vou encerrar aqui. Nesse período, irmãos, em que as 2 testemunhas estiverem pregando, Apocalipse capítulo 12, versículo 7, vai haver uma batalha nos céus. Miguel vai vencer a batalha e vai lançar o diabo na terra. Senhores, o diabo não caiu na terra em Gênesis 1:1, viu? Não caiu. Se caiu, morreu afogado. Que a terra está sem forma e vazia no versículo 2, porque está debaixo da água. Não é porque o diabo caiu, não. É que no versículo 9 Deus diz: apareça a terra. Aí ela sai debaixo da água. Ele cai aqui no meio da grande tribulação. Um cântico começa nos céus: honra e glória àquele que está sentado no trono. Mas ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira. Ele sabe que o seu tempo é pouco. Apocalipse capítulo 9, ele desce no abismo e sobe com milhares de demônios para a terra. Quando ele estiver subindo do abismo, presta atenção nos detalhes, o homem do pecado, que está ao norte das fronteiras de Israel, invade Israel querendo dominar Israel. Ele vai apanhar, senhores, vai levar uma surra tão grande, vai ser uma vergonha global. Ele vai sair humilhado das terras de Israel, perdeu a guerra. É chamado de a chaga mortal, é uma humilhação mortal. Quando ele estiver saindo derrotado, o diabo, que está subindo do abismo, vai ao encontro dele, dá o seu trono, o seu poder e a sua autoridade. É nessa junção que o 8º chifre aparece.
porque o sétimo é também o oitavo, aí ele é o anticristo. Só que quando o diabo subir da terra, pastor Júnior, ele vai matar as duas testemunhas que estão pregando o evangelho do reino em todas as nações. O corpo das duas testemunhas, senhores, vai ficar exposto na praça pública de Jerusalém. O governo não vai permitir o sepultamento, porque os líderes mundiais de esquerda vão celebrar, mandando presentes uns para os outros, dizendo: alegrem-se conosco, porque aqueles que aterrorizaram o mundo com a mensagem do reino estão mortos. Até o 9 dedo vai receber presentes, vão dizer: que alegria, quem pregava a verdade morreu, alegrem-se conosco. Vai ser dia de celebração para quem não gosta do povo de Deus. E o 5G vai estar operando e sendo transmitido em todos os canais e redes sociais. 3 dias e meio o planeta celebrando a morte das duas testemunhas. Só que passado 3 dias e meio, os céus vão se abrir, o Espírito de Deus vai descer sobre as duas testemunhas, elas vão ressuscitar publicamente diante de todas as redes globais, e uma voz vai ser ouvida dizendo: sobem para cá, e elas serão arrebatadas vivas para os céus. E nesse momento um terremoto vai abalar Jerusalém, a 10ª parte da cidade vai cair, 7.000 homens morrerão, e todo o planeta Terra chorará, dizendo: verdadeiramente aquele que está no trono reina sobre todas as nações. Quem pode dar um glória e exaltar ao nome do Senhor? Queridos, nesse momento o anticristo invade Jerusalém. Ele sobe dentro do templo, senta-se e quer ser adorado como Deus. Aparece a segunda besta vindo da terra. Ela é religiosa, e ela vai ordenar que se construa uma imagem, pastor, e que toda a terra adore esta imagem. Quando se ordenar que se adore esta imagem, os judeus quebram a aliança de paz. Diz: nós adorar essa imagem horrorosa? Nós não adoramos essa coisa horrorosa, não. Os judeus só adoram aquele que está sentado no trono. É só para ele a glória, a adoração e o louvor. Diga a glória ao nome do Senhor se você adora. Vai haver uma perseguição na terra, irmãos, igual Jesus disse em Mateus capítulo 4, versículo 21, meu professor: uma aflição como nunca houve. Zacarias capítulo 2, Jerusalém será invadida, as mulheres serão mortas, as crianças serão mortas. Uma aflição na terra. Jesus disse nesse período: quem fugiu para os montes não volte, quem subiu sobre as casas não desça, até que passe a ira. Irmãos, vai ser tempo de aflição. Irmãos, o sol vai escurecer, a lua não dará o seu brilho, as potências serão abaladas, vai haver trevas na face da terra. Irmãos, para mim encerrar a mensagem aqui, Jerusalém será cercada pelas nações. Uma marca vai ser instituída, pastor Valmir, para que as pessoas possam comprar e vender. Estão tentando tirar os remanescentes que estão escondidos. Olhe para mim, irmãos. Quando eles instituírem a marca da besta, eu quero fazer uma pergunta para a igreja aqui. Quem aqui já viu um anjo? Levante a mão. Quem já viu um anjo? Quem aqui nunca viu um anjo? Levante a mão e diga glória a Deus. Igreja, preste atenção no altar, a revelação está no altar, na palavra. Levante a mão quem nunca viu um anjo aqui e diga glória a Deus. Quem aqui já viu um anjo? Eu nunca vi um anjo, irmãos. O senhor já viu um anjo? Pastor Júnior? O senhor já viu um anjo? Pastor Adriano? Irmãos, olha aqui para mim. Quando eles instituírem a marca da besta, achando que manda no mundo, 3 anjos vão aparecer nos céus. Apocalipse capítulo 14, versículo 8. O que é que eles têm na mão? Eles têm o evangelho eterno nas mãos. O anticristo acha que anda no mundo e manda no mundo, mas o anjo vai começar a pregar nos céus, e todas as nações ouvirão a sua voz dizendo: não adorem a besta e nem a imagem da sua besta, porque o verdadeiro rei está chegando.
E Ele está chegando para reinar sobre a face da terra. Quem pode dar glória ao Rei eterno que vai manifestar-se? Podemos ficar em pé? Passei 2 minutos, pastor, me perdoe. Vamos ficar em pé. Eu queria falar da vinda do Senhor nas nuvens. Como eu queria falar do Senhor vindo em vitória sobre os ares. Mas a pergunta a ser feita aqui nesta noite é esta: e a igreja, irmãos, que sofreu, que foi perseguida, que foi traída? E a igreja? Você pensa que é ser fácil ser a igreja? O mundo odeia a igreja, porque o teu Senhor habita no meio de nós. Mas a pergunta a ser feita aqui é: e a igreja? Que fomos perseguidos, traídos, caluniados, machucados. E a igreja, pastor? Apocalipse 2:26. A igreja vem com o Senhor para reinar sobre a terra. Durante 1000 anos, você faz parte da igreja vitoriosa. Recomancho rabacanta robacanta rabacavasúria. Remiandarai cochoplai chople pasi canta si canto. Remiai jorabacanto rabacamanta rabagabagasúria. Remiandai kovanai chore masi cantai canto remenevasurianda. Alabaraba comandagavassore me canto revassai. Rebi canto revassiande com manavanava sobia. Você pode glorificar o teu Cristo que morreu em teu lugar, para que você tenha vida eterna no teu Salvador. Receba esta presença do Espírito de Deus aqui nesta noite. Seja revestido pela glória, pela presença. Relova charamando com manava soberrécia. Reba amandagava soura bacantai. Que me canto revassai. Fortalece o teu povo nesta noite, Pai. Fortalece o teu povo nesta noite, Pai. Reveste os teus filhos nesta noite, Pai. São os últimos minutos da igreja na terra, Senhor. Oh Deus, purifica as nossas vestes, Deus. Dai-nos temor, Pai, a Ti, ó Pai. Nos abençoa nesta noite, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Aperte a mão da pessoa do lado e diga: seja firme até o fim, e Jesus vai te dar a coroa da vitória. Aperte a mão de alguém e diga: